Olá, vamos ser sinceros. Quem aqui nunca passou horas e horas na frente do computador preenchendo prontuário, né? Muitas vezes até tarde da noite, sacrificando tempo com a família. Mas e se a tecnologia pudesse, de alguma forma, devolver esse tempo pra gente? É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos explorar uma inovação que promete exatamente isso: os chamados Ambient Scribes, ou escribas ambientais de inteligência artificial. A ideia, no fundo, é bem simples: deixar a IA tomar conta da papelada para que a gente possa focar no que realmente importa, o nosso paciente. Pois é, essa frase é forte, mas infelizmente acho que muita gente se identifica com ela. Essa carga administrativa virou quase uma segunda jornada de trabalho. A gente sai da clínica, mas o trabalho não acaba. Ele continua em casa, na frente de uma tela. É uma rotina que, vamos combinar, cobra um preço bem alto, tanto na vida pessoal quanto na qualidade do nosso trabalho. Ok, então vamos diagnosticar essa situação. Essa sobrecarga de documentação não é só um incômodo pessoal. É, na verdade, uma condição crônica da medicina moderna. Ela tira o nosso foco do cuidado com o paciente e joga a gente direto na burocracia dos prontuários eletrônicos. Isso tem até nome. Um nome bem sugestivo, aliás. Tempo de pijama. É exatamente o que parece. São aquelas horas que a gente passa em casa, já de pijama, terminando a documentação do dia, sacrificando o descanso, o tempo com a família, só para conseguir colocar o trabalho em dia. Quem nunca, né? E olha, os números são preocupantes. Uma pesquisa da Medscape mostrou que 42% dos médicos relatam estar em burnout. E adivinha qual é uma das principais causas? Exatamente, a burocracia. E o problema aqui não é só o nosso bem-estar, que já seria motivo suficiente. O burnout afeta diretamente a segurança do paciente e a qualidade do cuidado que a gente oferece. Bom, diante desse diagnóstico, qual seria o tratamento? A intervenção. É aí que a tecnologia entra com uma proposta interessante, o tal do Ambient Scribe, o escriba ambiental. Vamos entender direitinho o que é isso e como funciona. E aqui tem um ponto super importante. Um Ambient Scribe não é só um programa de ditado daqueles que a gente tem que ficar falando vírgula, ponto final. Não é nada disso. A grande sacada é que ele funciona de forma passiva. Sabe, fica ali quietinho em segundo plano, ouvindo a conversa natural da consulta e usando a inteligência artificial para transformar aquele diálogo num registro clínico todo estruturado. E como é que isso funciona na prática? A tecnologia por trás é super complexa, mas o processo para o nosso dia a dia é bem simples. Pensa assim: primeiro, um dispositivo seguro, tipo um microfone, captura a conversa da consulta. Depois, a IA entra em ação. Ela transcreve tudo e, aqui está o pulo do gato, ela analisa o que foi dito para extrair as informações clínicas importantes, queixa principal, histórico, exame físico, plano terapêutico. E, por último, ela pega tudo isso e monta um rascunho da anotação, já no formato que a gente usa, tipo SOAP, prontinho para nossa revisão. Ok, a promessa é incrível, a gente sabe, mas será que funciona mesmo na vida real? Quais são as evidências que a gente já tem sobre a eficácia disso? Vamos dar uma olhada nos dados? E talvez o maior benefício, o mais profundo, não seja nem o tempo economizado, mas sim isto aqui. A gente finalmente consegue tirar os olhos da tela do computador. A tecnologia, paradoxalmente, nos permite voltar a focar 100% no ser humano à nossa frente. É resgatar o olho no olho, a escuta ativa, é construir aquela relação de confiança que é a base da nossa profissão. E quando a gente olha para os números, eles são bem expressivos. Alguns estudos já mostram uma redução de mais de 40% no tempo gasto com documentação. Imagina ganhar quase uma hora a mais no seu dia. Isso, claro, se reflete diretamente numa queda enorme nos índices de burnout. E tem mais: com consultas mais focadas, a satisfação dos pacientes também sobe. Todo mundo sai ganhando. Mas, como em qualquer intervenção, a gente precisa falar dos riscos e dos efeitos adversos. Não dá para adotar uma tecnologia dessas de olhos fechados. É fundamental ter um olhar crítico sobre os riscos e, claro, implementar as melhores práticas para usar com segurança. E os riscos não são poucos. Vamos lá. Primeiro, a precisão. A IA pode ter o que a gente chama de alucinações, ou seja, inventar informações que parecem verdadeiras, mas não são. Isso é gravíssimo. Depois tem toda a questão de privacidade e segurança dos dados dos pacientes. Outro ponto, viés. A IA pode ter dificuldade com sotaques ou dialetos diferentes. E tem o risco da gente ficar dependente demais da ferramenta, o famoso viés da automação. E por fim, uma pergunta-chave. Se a IA errar, de quem é a responsabilidade legal? E essa frase resume a regra de ouro, o ponto que a gente não pode esquecer jamais. A IA é uma assistente.
Uma assistente muito boa, talvez, mas ainda assim uma assistente. Ela não nos substitui. A responsabilidade final, tanto clínica quanto legal, pelo que está escrito naquele prontuário, é sempre, sempre nossa, do profissional que assina embaixo. Então, como a gente usa isso de forma segura? Basicamente, seguindo um checklist de boas práticas. Primeiro e mais importante, obter o consentimento claro do paciente. Ele precisa saber que a conversa está sendo gravada. Segundo, revisar e editar cada nota gerada pela IA. Isso não é opcional, é obrigatório. Terceiro, claro, escolher uma solução que seja segura, que se integre bem ao prontuário. E, por fim, treinar a equipe. Todo mundo tem que entender o que a ferramenta faz e, principalmente, o que ela não faz. Ok, vamos falar de receituário. Quais são as opções que a gente encontra hoje no mercado? Vamos dar uma olhada nas principais soluções que já existem. O mercado já está bem diverso, com opções para diferentes realidades. Por exemplo, o DAX Copilot da Microsoft é uma solução mais robusta, pensada para grandes hospitais que usam sistemas como o Epic. Já o Atlas Ambient AI é mais voltado para consultórios e práticas menores, com funções interessantes de comando de voz. O Nabla Copilot tem um diferencial legal, que é o suporte a muitas línguas, mais de 30, perfeito para clínicas com pacientes de vários lugares. E o Ambience Healthcare já vai um passo além, ajudando com codificação em tempo real para sistemas de saúde mais complexos. Certo. E qual o prognóstico disso tudo? Para onde essa tecnologia está caminhando? Bom, parece que a forma como a gente documenta o cuidado está prestes a mudar. De novo, e de forma ainda mais radical. A grande tendência é que essas ferramentas deixem de ser só escribas passivos para se tornarem verdadeiros parceiros de consulta. Pensa assim, o futuro é ir além de só ouvir a conversa. A ideia é incorporar vídeo, outros sensores, criar uma espécie de consciência do ambiente da consulta. A IA poderia, por exemplo, registrar observações do exame físico ou até da linguagem corporal do paciente e já sugerir isso na nota. É um outro nível de assistência. E com isso a gente chega na reflexão final. A inteligência artificial na documentação médica não é mais uma coisa do futuro, ela já está aqui. Então a grande questão deixou de ser se a gente vai usar essas ferramentas, mas sim como a gente vai fazer isso do jeito certo, de forma responsável. O nosso grande desafio é garantir que a tecnologia cumpra a sua promessa, de nos libertar da burocracia, para que a gente possa voltar a fazer o que a gente faz de melhor, praticar a arte e a ciência de cuidar de pessoas.